Tudo bem, gente? Boa segunda-feira, boa semana. E o assunto que a gente vai tratar hoje é bacana, interessante para todo mundo que, trabalha com jornalismo, trabalha com comunicação e está interessado com os rumos, da carreira, os rumos do jornalismo. Bem, hoje a gente vai falar sobre dissídio, negociações salariais, e a coisa tá complicadíssima. Você imagina só que a database para os jornalistas de revistas e jornais é 1º de junho. E até agora as negociações ainda estão arrastadas e difíceis. Bem, vamos começar falando então de um comunicado hoje que está saindo no Diário Oficial do Tribunal Regional do Trabalho, que é a respeito das negociações de rádio e TV. Bom, o que acontece? As negociações de rádio e TV, o reajuste pedido é a inflação de 10,97%. A database é de 1 de dezembro de 2015 e nessa vai ter agora o julgamento, O julgamento foi marcado para o próximo dia 5 de outubro. Nesse julgamento, o que vai acontecer? Vão ser julgados se o dissídio é procedente, mesmo sem o acordo com as empresas, que as empresas não estão querendo entrar no acordo, com os funcionários. O sindicato está tendo muita dificuldade na negociação nesse ano. E se o dissídio é procedente, mesmo sem acordo, e se esse valor vai valer. Então, o que o sindicato pede hoje para os trabalhadores de rádio e TV? Pede 10,97% de reajuste de inflação, com database para 1 de 12 de 2015. É isso. Tá super difícil negociar, então no dia 5 de outubro, 5 do 10, às 3h30, no Tribunal Regional do Trabalho, ali na Consolação, aqui em São Paulo, vai acontecer esse julgamento. O sindicato convida a galera para estar lá, então profissionais, vocês que se interessam por isso, estejam lá nessa audiência, porque vai ser aberta e é importante para dar uma pressionada aí nas empresas. Com relação a revistas e jornais, a coisa tá brava, nível hard. O que aconteceu? Já faz mais de 2 meses que as negociações começaram. Flávia Sintra, beijo. Sim, tá difícil. A gente ainda vai continuar nesse papo aqui. Por enquanto eu tô só dando um papo aqui na conversa do dissídio. Bom, falando de dissídio de jornais e revistas. Bom, faz mais de 2 meses, então, que está acontecendo essa negociação. As conversas do sindicato com as empresas estão muito difíceis, muito atravancadas. Oi, Glauco Braga, tudo bem? O Glauco é representante do sindicato, pode ajudar bastante a gente com as informações. O que acontece? As empresas ofereceram, por conta da crise e todo esse tipo de coisa, ofereceram 0% de reajuste para os funcionários de rádio e TV. De rádio e TV não, desculpa, de jornais e revistas. 0%. Não tem mínimo obrigatório, Moacir. O que muitas vezes se pede é a compensação da inflação do período, viu? Mas não tem um reajuste mínimo, não. Tem, Glauco? Não tem, né? Mas voltando aqui, as empresas ofereceram 0% para funcionários de revista e jornais. 0, ok? Tá. O que aconteceu? O sindicato não aceitou. O pedido do sindicato foi de a inflação, reposição da inflação, com base no INPC, que é de 9,82%, e a nova rodada de negociações vai acontecer em 4 do 10. O que aconteceu? 0%. Depois de um monte de negativas, de não vai acontecer, as empresas voltaram atrás e ofereceram um novo reajuste. 3%. 3%. Nada mais. 3% de reajuste para funcionários de rádio, de jornais e revistas na capital e também no litoral. O Glauco Braga está dizendo aqui, Moacir, só para completar sua informação, que antes se começava a negociar a partir da inflação, mas hoje começa no 0, tá? Então, antes era assim, agora começa no 0. Aconteceu de verdade? Olá, tudo bem? Lucas Blasque, muito obrigada por estar aqui. Então, voltando aqui. No ano passado, o que aconteceu nas negociações de jornais e revistas aqui na capital? Foi dado um reajuste de 8,76% de correção da inflação. Os salários até 13.472,16 tiveram 8,76%, até esse valor, 8,76% para salários de até 13.472,16%. Acima disso, foi um reajuste fixo de 1.180,16, ok? Tá. Para esse ano, o que as empresas estão pedindo? Além desse reajuste gigante de 3%, esse reajuste de 3% vale para salários até R$8.000. Agora vocês imaginem,
O ano passado foram 8,76% para salários até 13.472. Hoje, o que está acontecendo? Eles estão propondo 3% para salários até 8 mil e acima de 8 mil reais, 240 reais. Ai, fala sério, né? Gente, né? Socorro! Bom, a próxima rodada de negociações vai acontecer para os jornais e revistas aqui da capital no dia 4. Se não entrarem num acordo, vai para a justiça isso também, com database de 1/6/2016. Então, a database do jornalista é 1 de junho. Então, caso esse valor, né, caso não entre no acordo nessa reunião do dia 4, também vai para a justiça, assim como está acontecendo com Rádio e TV, que a audiência vai acontecer no dia 5 de novembro. Feia coisa. Para revistas e jornais do interior, tem uma reunião marcada para amanhã, 27/9. Lembrando que todas essas negociações são feitas em separado, elas não são juntas. Então, e também no litoral e aqui na capital é a mesma coisa, né, Glauco, que está acontecendo de proposta? É isso? Pode confirmar para mim? Bom, o Felipe está perguntando como está a situação dos assessores de imprensa. Não sei se já falou do tema, mas terá algum reajuste? O dissídio não é entre maio e junho a cada ano? Glauco, me ajude com isso, por favor. Por um acaso, as negociações de assessoria de imprensa entram no bolo de jornalistas? Você pode me dizer? Bom, para todo mundo que está aqui, oi, tudo bem? Que prazer ter vocês aqui comigo. Que bom. Obrigada por estarem aqui. O tema de hoje é um pouco árido, porque a gente está falando de uma profissão e de uma categoria profissional que está cada vez mais desvalorizada, que é o jornalista. E as negociações salariais estão dificílimas. Tempo de crise, muita gente sendo mandada embora e as empresas não querem nem a pau dar um reajuste bacana para as pessoas que ainda estão trabalhando. Então, voltando aqui, né, as informações que eu tenho para vocês. O TRT marcou o julgamento, a audiência, né, o julgamento do dissídio, para saber se é procedente ou não, sem acordo, o dissídio pedido para profissionais de rádio e TV aqui da capital. Então, o que foi pedido para a rádio e TV? 10,97% de correção da inflação. A database é 1/12/2015, ok? Para jornais e revistas da capital e litoral, as negociações começaram com 0%. As empresas ofereceram 0% e só, tá? Aí, depois de muita briga, já está essa discussão há mais de 2 meses, as empresas resolveram partir para 3%, que não paga nem o valor da inflação da banana, porque a coisa foi feia, né? Então, as empresas, a categoria não está aceitando esse valor. No dia 4 de outubro tem outra negociação, outra reunião, a próxima rodada. Caso não se entre no acordo, provavelmente isso também vai parar na justiça. Então, gente, tá feia a coisa, tá difícil, né? E o ano passado, revendo o que eu disse para vocês, no ano passado, os profissionais de jornais e revistas tiveram 8,76% de reajustes em salário até 13.472,16. Depois disso, foi um reajuste fixo de 1.180,16. Nesse ano, as empresas estão oferecendo um reajuste de 3% para salários até 8 mil e R$240 para o restante. Gente, é pouco demais, né? O Glauco Braga está dizendo aqui que caso o TRT julgue procedente, os patrões ainda podem recorrer. No TST, como não teve mútuo acordo, eles podem dar razão ao sindicato ou extinguir o processo, voltando tudo a estaca zero. Ou seja, não significa que está lá, no tribunal que as coisas vão ser favoráveis aos jornalistas, tá? Significa que está em negociação de fato. Então, vamos falar se o dissídio vale ou não. Glauco, voltando aqui para a pergunta do nosso amigo aqui, Rafael, a gente inclui assessoria de imprensa nisso ou entra em outra negociação? Caso entre em outra negociação, eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Carlos Carvalho, que é o diretor executivo da Abracom, que é a Associação Brasileira de Agências de Comunicação, e a gente vai conversar a respeito e falar sobre isso. Bom, dentro desse cenário pavoroso que eu acabei de falar aqui para vocês, 3%, gente, 3% para salários até 8 mil reais e depois R$240 a mais em salário de pessoas acima desse valor, R$240, Jesus, R$240 não dá pra nada. Você pensa bem, você vai fazer uma comprinha de fruta pro bebê, eu tô falando isso por causa do Elias, que agora tem um bebê em casa, uma comprinha de fruta pro bebê por semana, você gasta 200 conto fácil. Então, assim, é um valor muito baixo. A gente está num período em que o jornalista está extremamente desvalorizado, né? E nesse domingo,
a ombudsman da Folha de São Paulo fez a coluna dela, né, dessa edição. Ela é a Paula Cesarino Costa. A Paula, na coluna de ontem, né, desse último domingo, falou sobre a função de ombudsman que completa 27 anos, né, completou 27 anos agora, a função de ombudsman lá na Folha de São Paulo. Então, para compor a coluna, ela ouviu diversos ex-ombudsmans, bonito isso, né, para falar a respeito das mudanças, né, no jornal e nesses últimos 27 anos. O Glauco está dizendo que eles estão negociando, o sindicato está negociando com as agências uma convenção específica dos assessores de imprensa. Eles não querem pelo que eles sabem. Então, depois eu posso falar com o Carlos Carvalho, que pode dar pra gente um panorama maior sobre isso, e a gente pode falar a respeito dos assessores de comunicação, que são muitos hoje, né? Inclusive, é uma parte que tem recebido a maior parte das pessoas que saem da redação. Tá, o Felipe está dizendo aqui que falaram para ele na agência que o reajuste costuma ser feito pelo Sindicato de São Paulo. Sim, então, Felipe, o que o Glauco, que é membro do sindicato, está dizendo que eles estão negociando com as agências uma convenção específica dos assessores de imprensa, que o que eles sabem, não querem. Então, eu vou ver isso com o Carlos Carvalho, vou apurar isso melhor e vou trazer ele para conversar com a gente para, né, falar a respeito disso e debater a respeito desse reajuste para assessores, que realmente eu não tenho conhecimento para dizer para você agora, tá bom? Então, voltando a falar a respeito, né, porque eu estava falando da função de ombudsman que completou 27 anos. O que acontece? A Paula ouviu diversos ex-ombudsmans da Folha para falar a respeito das mudanças no jornalismo e no jornal nos últimos 27 anos, que foi quando a função foi criada. O que disse o Marcelo Leite, que foi um dos ombudsmans, me chamou muita atenção, porque tem muito a ver com esse período que a gente está vivendo. O Marcelo Leite disse: numa época em que as redes sociais amplificam a polarização ideológica, análise e interpretação jornalísticas que deveriam abalar os edifícios de certeza migraram das reportagens, hoje relatoriais em sua maioria, para colunas de opinião e edições especiais. Ele identificou ainda incentivos estruturais para apurar e redigir mal. Então, baixos salários, precariedade no emprego, sobrecarga, moral rebaixado pelas ondas de demissão. Então, que essa infraestrutura acaba fazendo com que os jornalistas trabalhem mal. Agora, vocês imaginem, a gente está falando de uma profissão em que o profissional se sente cada vez mais desvalorizado em meio a negociações salariais em que as empresas oferecem 3% de reajuste para funcionários que ganham até R$8.000. 3%, Jesus Cristo! E R$240 para funcionários que ganham mais do que R$8.000. É muito pouco, né? Gente, e aí? O que vocês acham disso tudo? Bom, o Glauco tá aqui. Oi, Yacine, tudo bem? Obrigada por estar aqui. João Carlos mandando meu pai. Oi, meu pai. Que bom que você tá aqui também. O Glauco tá dizendo também, Felipe, que você queria informação, que a database é de 1º de junho também para os assessores, tá bom? Então, jornalistas, a data é de 1/6. Então, toda essa negociação depois tem um retroativo, né, que deve ser pago para os jornalistas. E os assessores também entram nesse bolo, tá? Quanto à valorização da profissão, o que vocês acham disso? O que mudou em 27 anos do jornalismo? Mudou tudo, né? Mudou tudo. E esse negócio também da desvalorização, da autoestima do jornalista, chama muita atenção, porque se você se sente desvalorizado trabalhando de qualquer coisa, se você não se sente bem, se você não se sente, né, empolgado, incentivado a trabalhar, você vai trabalhar mal, né? Então, quem sofre com isso? A informação, a qualidade do produto, a qualidade do veículo, enfim. Gustavo Tomazelli está aqui falando que a questão é: os veículos não conseguem achar recursos para pagar os jornalistas. Sim, verdade, não conseguem achar recursos. Mas aí, o que me chama atenção é que em vez de buscar novas formas e buscar outras formas de trabalhar, se você procurar uma capa de jornal, por exemplo, se você olhar uma capa de caderno, eles são repetitivos e ainda que o jornalismo tenha mudado pra caramba, as capas, os assuntos, tudo que é tratado não mudou nada. Então, assim, o que adianta você ter um registro dentro de um impresso? O impresso deveria ser uma coisa prima, uma coisa diferente, os assuntos deviam ser diferentes, enfim. O IPCA aponta que o preço da banana aumentou em 20,09 em setembro. 20,09 o preço da banana. Ou seja, os jornalistas valem um aumento de 3%, então significa que a gente vale muito menos do que uma banana, né? Enfim, a Flávia sempre está dizendo que o retroativo deve ser pago em suaves parcelas, né? Não necessariamente, Flávia. Tem muitas empresas que pagam o retroativo todo de uma vez, viu?
Assim que sai o acordo, normalmente, né, o que deveria ser, no salário seguinte ao acordo já entra o reajuste, mais o retroativo. Tem empresas que negociam, sim, o pagamento do retroativo, porque dizem que não tem grana para sanar tudo de uma vez, né? Mas normalmente vem tudo. O Gustavo Tomazelli está aqui falando, mas cortou, viu, seu comentário, tá bom? Então, se você quiser voltar. Augusto Alves Filho está dizendo que, Thaís, você está se reciclando, procurando caminhos alternativos. Não seria esse o caminho que o jornalismo e os jornalistas deveriam seguir, se harmonizar com a mídia múltipla que temos hoje? Eu acho que, Augusto, que sim. No meu caso, o que eu posso te dizer é que, sim, eu sempre tive uma vontade de fazer um trabalho com a minha cara, do jeito que eu acreditava que deveria ser, mas é difícil também, né? Porque nesse momento eu tô trabalhando, fazendo as coisas e tal, mas não existe também um retorno que pague isso. Então, eu sei que é uma coisa que vem devagar e eu não sei se há uma estrutura para que a maior parte das pessoas possam experimentar. Né? Então, eu tô no momento de experimentações, eu espero que dê certo, espero muito porque eu gosto, mas né, é um momento de experimentações, então tô aqui, experimentando. Vamos lá, o Gustavo Tomazelli está dizendo outra questão, será que os jornalistas estão... Ops. Será que os jornalistas estão jornalismo para o público ou para eles? Ah, entendi. Você quer saber se os jornalistas estão fazendo jornalismo para o público ou para eles? Olha, o Gustavo, eu acredito que seja para o público, sim. O que eu acho é que está faltando as empresas se identificarem com o que o consumidor quer. O que o consumidor quer de diferente, entendeu? Então, assim, como eu estava dizendo agora, se a gente fala que houve muitas mudanças no jornalismo nos últimos 27 anos, houve muitas mudanças, muitas mesmo, mas se você pegar uma capa de jornal de 27 anos atrás, que não tinha tanta tecnologia, que as pessoas não tinham tanto acesso à informação como tem hoje, dessa forma absurda que elas têm hoje, são montadas muito da mesma maneira. Então, assim, o que aconteceu ontem relatado no jornal de hoje e o que aconteceu hoje vai estar relatado no jornal de amanhã, mas o que eu acho que está faltando é o jornalismo, o jornal, sobretudo o veículo impresso, né, jornais e revistas, fazerem as coisas de uma forma diferente. Para isso, o que precisa? Primeiro, a gestão abrir os olhos de que as coisas precisam ser modificadas. Modificadas não é só um negócio assim, vamos demitir todo mundo e apostar na opinião. Não é isso. Mas a informação tem que ser qualificada. E a informação tem que ser diferente. Dentro de de uma manifestação, o que você quer saber de dentro da manifestação, daquela cobertura que você já não viu na internet e na televisão? Então, eu acho que os gestores, sobretudo, quem não é só o jornalista, sabe? Aquele que vai pra rua, vai fazer e tal. É uma coisa de gestão. Então, eles precisam entender o que contar, como contar, né? E eu acho que isso que falta, assim, um pouco de olho na hora de montar a página, de pensar no que colocar, de chamar a primeira página. Tenho certeza que amanhã, a maior parte dos jornais, se não acontecer nada mais estapafúrdio durante o dia, vai dar que o Palocci foi preso. Só que a gente está sabendo na internet que o Palocci foi preso desde as 7 horas da manhã. Né? Então, amanhã vai estar falando que o Palocci foi preso, sabe? Então, é complicado. O Gustavo está dizendo, Tomazelli, que mora nos Estados Unidos, e ele vê muitas coisas que eles fazem que podemos implementar, especialmente no âmbito local, como a SPTV faz, mas em outras áreas. Sim, eu também acho. As pessoas querem saber cada vez mais dos seus nichos, né? Aqui em São Paulo isso é muito sintomático. Como é uma cidade muito enorme, é muito comum que quem, por exemplo, vive na Zona Leste, trabalhe, tem que se deslocar muito para trabalhar, se trabalha em outros lugares, mas quando tem um momento de lazer, quando tem alguma coisa para fazer, não sai de lá, né? Vai fazer ali, vai fazer suas coisas perto da sua casa, vai comprar perto da sua casa, vai fazer um lazer perto da sua casa. Então as pessoas querem saber realmente o que acontece nos seus nichos. Isso realmente faz falta em alguns pontos. O Glauco está tentando levantar mais informações de assessoria e ele falou que passa assim que conseguir. Então, se o Glauco passar e eu não tiver essas informações para passar para vocês agora, depois a gente continua conversando, tá? Eu peguei aqui o artigo da Paula para a gente continuar falando a respeito da categoria, porque tá bem difícil ser jornalista, né? Márcia Marques, obrigada por estar aqui, viu? Um prazer te ter aqui comigo ao vivo. Ricardo Frota, obrigada. Leila Mestre, Marcelo de Lalo, obrigada. Vanessa Pessoa, Paulinho Pereira, Dorothy Costa, obrigada, queridos. Aconteceu de verdade. Flavinha, Tereza Perosa, obrigada. Moacir, obrigada. Vera Magalhães, obrigada. Ladilson, obrigada. Vamos lá.
Ah, tá. O Glauco tá dizendo que não cuida diretamente dessa... Cibele, obrigada também. Que não cuida diretamente dessa negociação, mas que ele tá procurando, tá? Então, voltando no artigo da Paula, que eu acho que é muito sintomático do que está acontecendo com a profissão do jornalista hoje, a gente pode conversar mais um pouquinho para essa conversa não se alongar demais, vocês cansarem de mim e ir embora. Caio Túlio Costa disse, né, vamos lá. A Paula Cesarino propôs a seguinte pergunta: o que mudou na Folha no jornalismo? Propus essa questão a meus antecessores, resumo a seguir o que eles me responderam e deixo no site a íntegra de suas ponderações. Eu vou passar para vocês aqui no comentário o site completo, o que todo mundo, os ombudsman disseram. Caio Túlio Costa disse que mudou tudo. Hoje, 2 das maiores empresas de mídia do planeta, Google e Facebook, não produzem uma linha de conteúdo. Pior, os jornais não conseguem acompanhar a disrupção que o meio sofre desde que a internet existe e se agravou com as redes sociais. Isso é verdade, é o que a gente tem conversado aqui, né? Voltando, amanhã corto meu dedo mindinho igual o Lula se a gente não sair com a maior parte dos jornais falando a respeito da prisão do Antônio Palocci. A não ser que aconteça outra coisa, estapafúrdia. Aconteceu alguma coisa, outra pessoa maior do que o Palocci foi presa. Se isso não acontecer, vai ser manchete, vocês podem ter certeza. Então, eu acho que é esse olho que está faltando, né? Essa coisa mais crítica, vista de forma diferente. E, cara, nem tudo que está na televisão, né? É a notícia mais importante, né? Então, acho que falta isso, o gestor entender o que falta e tal. A Jennifer de Oliveira Alves, que tá aqui. Oi, Jennifer, tudo bem? Não tinha falado com você antes, né? Um prazer, que bom que você tá aqui. Ela tá dizendo que tá pensando em cursar jornalismo, quais são os pontos positivos e negativos da profissão. Galera que tá aí, jornalista, falando, conversa com a Jennifer e conta pra ela quais são os pontos negativos e positivos. Jennifer, eu vou falar uma coisa pra você. Se tem esse monte de gente aqui online conversando comigo agora, falando de dissídio, de valorização da profissão, significa que o jornalismo é uma profissão muito, desculpa o palavrão, do caralho. O jornalista gosta de ser jornalista. Por quê? Porque é muito legal. É muito legal você ter acesso a muitas informações, você ter uma curiosidade nata, você querer saber mais, você querer conversar, você querer se comunicar. Isso é muito bom. Isso é muito bom. O ponto negativo é que a gente vive uma fase de transformação da profissão. Então, essa transformação da profissão, as empresas ainda estão buscando entender. Então, os profissionais têm sofrido bastante com isso, né? Sofrendo bastante mesmo, porque estão sendo demitidos, as vagas estão diminuindo, então o cara cai num mar de incerteza, né? Tá bem difícil. Não dá para saber o que o leitor quer assim, né? Marcial Bezerra, olá, tudo bem? Eu lembro bem de você. Saudades da revista Imprensa. Pô, eu também, sabia? Sinto saudades. Mas enfim, né? Vida que segue, a gente tem que olhar pra frente, né? Que anda pra trás é caranguejo. Vamos lá, pra frente. Pouca vida social, se você não for pra assessoria de imprensa, é dinheiro curto, mas é prazer e amor pela profissão que nos mantém vivos, Jennifer, aí, tá vendo? Pouca vida social. Mas, Felipe, eu acho que a gente tem muita vida social, sabia? Só que o problema é que a gente tem vida social só entre a gente. É bem legal, assim, é uma profissão muito apaixonante, muito boa e vale a pena seguir. Mas é uma profissão sacrificante, tem sido sacrificante hoje, inclusive na questão financeira, né? Elza Félix, olá, Elza, obrigada por estar aqui também com a gente. Marcel tá dizendo que o sonho dele é o jornalismo. Eita, fé. É bom, gente, é bom. Eu não sou... É difícil, vamos dizer. Se minha filha me dissesse que ia fazer jornalismo, eu ficaria chateada. Mas é uma profissão bacana. Eu amo, né? Gosto muito do que eu faço, mas tá difícil fazer. Esse que é o ponto, né? O Mário Magalhães, que foi ombudsman da Folha entre 2007 e 2008, disse lá para Paula Cesarino que parte do jornalismo brasileiro vem se descaracterizando e transformando-se em propaganda. Regressou ao partidarismo estovado nos anos de 1950, é crítico com uns e condescendente com outros, a opinião sufoca a informação. Muitas vezes o que na forma é reportagem, no conteúdo constitui editorial. Perde jornalismo, os cidadãos perdem mais. O Marcel Bezerra está dizendo que em meio à tecnologia as manchetes estão em clima de humor. Eu não sei te dizer, eu acho que depende do veículo. Depende do veículo mesmo.
Sobretudo assim, se a gente for pensar nas chamadas de rede social, quando você apela para uma coisa um pouquinho mais bem-humorada, uma forma diferente de postagem, é para chamar a atenção do internauta, desse cara que é heavy user de rede social. Porque esse cara que está na rede social o tempo inteiro, o que chama a atenção dele, o que dá aquele clique, o que acende ele para ver a notícia, ou é uma manchete muito forte, ou é uma coisinha engraçada que chama a atenção dele, ele dá uma olhadinha. Então, tem sido comum que muitos veículos de comunicação façam as postagens apostando num pouquinho de humor, não muito também, mas um pouquinho de humor, para poder chamar a atenção desse internauta, desse cara que é heavy user de redes sociais. Então, pode ser por isso, né? Mas, enfim, é isso que eu acho. Eu não acho que seja uma tendência absurda, eu acho que é uma coisa que rola. Karenine Rocha, tudo bem? Que bom que você tá aqui. O Glauco Braga está dizendo que pensa que essa crise faz o dinheiro muitas vezes se sobrepor ao que é notícia. Os departamentos publicitários é quem decidem se um produto é bom, mas nem sempre é certo. Eu vou te falar uma coisa uma impressão pessoal, assim, né? Todas as vezes em que houve, pelo menos comigo, um debate que juntava uma pessoa que queria realizar uma venda com uma pessoa de editorial, o pau maior era porque nem era uma questão de se acertava o que era notícia ou não, mas era uma questão de distanciar quanto mais possível, entendeu? Então vamos supor, a publicidade nativa. Ah, dá para fazer publicidade nativa? Acho que deve-se fazer publicidade nativa porque a gente precisa de formas de ganhar dinheiro. Mas, ao mesmo tempo que você faz publicidade nativa, você precisa deixar muito claro o que é publicidade nativa. Então vamos supor assim, publicidade nativa não é você começar a falar bem de um produto ou você falar bem de uma empresa. Vamos supor, você vai falar, sei lá, uma empresa de leite, quer que você faça uma matéria. Você vai fazer uma matéria sobre as propriedades do leite, mas é uma matéria. Então você vai ouvir lá do A, lá do B, lá do C, lá do D e vai montar uma matéria, entendeu? Patrocinada por fulano de tal, que se interessa que você fale sobre o leite. Não significa você falar só bem sobre o leite, você fala só bem sobre a empresa que está patrocinando, não significa tampouco você estar com a empresa que patrocina na matéria. E isso muitas vezes as pessoas não entendem, aí vira o samba do crioulo doido. O samba do crioulo doido. É muito chato, mas enfim, precisa se entender o que são as coisas, né? Mas publicidade nativa eu acho que é um caminho muito bacana, interessante, se bem feito, porque quando contamina a apuração, não tem nada, gente, você cavar uma pauta, não tem nada. Porque tem notícia em tudo quanto é lugar, você consegue cavar pauta em tudo quanto é lugar. E tem coisa legal para falar de tudo, é só buscar. Mas o que é chato é quando as pessoas tentam enfiar coisas dentro de um conceito que essas coisas não existem, não devem fazer parte disso. Mas tirando isso, paciência, a gente tem que aprender de alguma forma a ganhar dinheiro e fazer com que as empresas sobrevivam, né? Consigam ter saúde de novo para contratar essa galera que está na rua. O Marcel Bezerra está dizendo, hoje sou assinante dos 2 maiores jornais do estado, o Povo e o Diário do Nordeste, na era digital. E aí, por que, Marcel, você gosta do impresso? Você não gosta de ler digital? Qual é o barato? Depois me conta aí, tá? Gente, então é isso. Conversamos. Se vocês quiserem saber mais... Ó, o Glauco tá dizendo que essa discussão, publicidade e redação, é a história do biscoito que vende mais. A publicidade fala da qualidade da notícia, o jornalismo fala que a publicidade não quer vender. Tipo isso. Aliás, sempre que cai receita publicitária, qualquer coisa, a culpa não é de quem vende, a culpa é do jornalista. Sempre. Sempre o conteúdo é que tá esquisito, sempre o conteúdo é que é ruim, sempre tem que mudar o conteúdo, eu sei bem. JP Leandro, oi, tudo bem? Ele quer saber como você analisa o rádio na era da net. Cara, eu acho que o rádio deu um salto absurdo, assim. Acho que foi muito legal. Muita gente falou que a internet acabaria com o rádio, como a internet acaba com o impresso, como a televisão acabaria com o rádio e tal. E o rádio na internet encontrou uma forma maravilhosa de sobreviver. Maravilhosa. Por quê? Porque, cara, agora você pode ouvir rádio pela internet o tempo inteiro, você pode disponibilizar as coisas ali tranquilamente para que as pessoas possam ouvir tua coluna depois, ouvir opinião, acompanhar entrevistas. Eu acho que para o rádio, a internet foi uma coisa maravilhosa, um grande amigo. Mas se eu vou pro Ceará, fazer o quê aí? Mas eu vou, me chama que eu vou. Dinerson Fiuza, psicólogo, olá, tudo bem? Você acha que a mídia, de uma forma geral, aqui no Brasil, quase sempre tem um comportamento histriônico, ou seja, exagerado, apelativo para o lado emocional, tentando agregar audiência ou causar impacto? A mídia eletrônica, sim. E dependendo do canal, né? Não todos.
Mas tem uns canais que, pelo amor do pai, começar pelo BG, né? BG é aquele sonzinho, sabe? Que fica no fundo das matérias, assim. Tem umas que, Jesus, começa a tocar musiquinha. E sempre é uma coisa triste, né? Mal, a pessoa tá... Nossa, é foda. Eu acho ruim. Mas, enfim, dizem aí que dá audiência. Então, eu acho que em alguns pontos, sim. Eu acho que em algumas emissoras, sim. Não todas, né? Nunca são todas. Mas tem umas que sim, em alguns pontos, fazem, né? Bom, terminei. Eu vou colocar aqui pra vocês do que mudou, que é o que a Paula Cesarino fez lá na Folha de São Paulo de ontem, para falar a respeito dos 27 anos da função de ombudsman. E é legal, eu acho que vocês deveriam ler, porque é uma galera muito boa que foi ombudsman da Folha de São Paulo. Tem um timaço de jornalistas que teve lá nesse cargo, que é importantíssimo para a mídia e que deveria ser mais valorizado por outros veículos. São pouquíssimos, né, os veículos brasileiros que têm o cargo de ombudsman. Então, acho que deveria ter mais, tem mais gente. É muito bacana. É bacana você ter alguém que possa responder por você dentro do jornal, vale a pena. Ó, coloquei aí pra vocês nos comentários o link. Acessem, leiam, é legal, tá? Enfim, é isso. Entrei aqui então pra falar de salários. Eu volto a falar com vocês depois. Falando de salários, o que que acontece? Só dando uma volta aqui no conteúdo que eu comecei a dar para vocês, então vou voltar para o começo para poder encerrar, ok? Então, o julgamento no Tribunal Regional do Trabalho para a categoria de jornalistas, empresas de rádio e TV, foi marcado um julgamento no dia 5 de outubro, às 15h30, aqui no TRT de São Paulo, que é na Consolação, que lá vai ser julgado se o dissídio é procedente, mesmo sem acordo com as empresas. O que significa? O sindicato está pedindo 10,97% de reajuste para funcionários de rádio e TV, para reposição da inflação. Até agora não houve acordo, então isso acabou na justiça. De acordo com o sindicato, o que acontece? Nessa audiência, julga-se se é procedente ou não. Se não for procedente, tem que começar tudo do zero, ok? Então, esse julgamento acontece no dia 5, é aberto ao público, então os interessados compareçam, vão lá dar uma força para o pessoal da categoria. Falando em jornais e revistas, a primeira proposta das empresas foi de 0%. 0%. 0%. Óbvio, o sindicato não aceitou, então começou-se uma negociação enorme que já se estende há mais de 2 meses. As empresas voltaram atrás e ofereceram 3% de reajuste. 3%. 3%. Que também não foi aceito pelo sindicato. Uma nova rodada de negociações acontece no dia 4/10. Se não houver ali um acordo, o que vai acontecer? Justiça também. O que o sindicato pede para funcionários de jornais e revistas capital e litoral? Pedem a reposição da inflação pelo INPC, que é de 9,82%, e as empresas ofereceram 3% aplicados em salários de até R$8.000 e passando de R$8.000, R$240 de teto para a galera que ganha acima de R$8.000. No ano passado, o acordo fechado foi de 8,76% para salários até R$13.472,16 e depois um fixo de R$1.180,16. Então, caiu muito esse valor, o sindicato não concorda. Então, é possível que, se não houver um acordo, na próxima reunião, no dia 4, haja também uma ação judicial para que isso possa ser decidido na justiça. Billy Saga entrou aqui, o pai da Emília, beijo pra você. O Joel Novaes da Silva também. Joel, obrigada também por estar aqui. O Gustavo Treviso do Nascimento está dizendo que o tema poderia abrir a todos os cargos da Cria Geral. Verdade, poderia mesmo. Eu entendo só de jornalismo, então, Gustavo, eu vou falar só de jornalismo porque é o que eu tenho know-how para conversar com vocês. Além disso, eu não tenho. Eu posso buscar informações se vocês quiserem, se for importante, mas o que eu tenho know-how pra gente bater um papo aqui é sobre jornalismo, ok?
Então, nesse momento, eu encerro as transmissões. A gente volta a conversar em breve. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma sugestão de papo pra gente bater, alguma coisa que vocês queiram saber, algum tema para vídeos gravados que eu vou fazer e botar lá no canal do YouTube, vocês podem mandar ou por aqui mesmo, no comentários do vídeo, ou me mandem um e-mail, thaisnaldoni, com um th, @gmail.com. E me mandem. Ah, o Glauco tá dizendo que a rodada no litoral não vai ser no dia 27, vai ser no dia 28, tá? Então, não é na terça, é na quarta. Então é isso, ok? Mandem. Eu queria falar pra vocês, por favor, vão lá, curtam a página Thaís Naldoni, porque eu vou parar de fazer essas entradas ao vivo aqui pela minha página e vou fazer lá pela página Thaís Naldoni, ok? Pra não ficar aqui no perfil pessoal, então eu vou lá pro perfil, pra página. E vocês se inscrevam lá no meu canal do YouTube, que é importante. No canal do YouTube, a partir dessas próximas semanas, vão ter boletins de notícias. Então, se tiverem pautas, também podem mandar. Além dos boletins de notícias, vão ter aquele formato editorial, que é o que eu já tenho feito. Boletins de notícias e entrevistas. Então, por favor, mandem suas pautas, suas sugestões, que eu vou atrás delas, tá bom? Gente, beijão pra vocês. Obrigada pela companhia de todo mundo que entrou aqui, assistiu e curtiu. Um prazer conversar com vocês e eu volto em breve, assim que tiver mais temas, mais conversas e, enfim, vou falar com o Carlos Carvalho a respeito desse lance da assessoria de imprensa e venho conversar com vocês depois, ok? Beijão, obrigada. Tchau, gente. Ótima semana.